Senhores, vamos então, após esta brilhante primeira mesa, que confirmou todas as nossas melhores expectativas, vamos então a esta mesa internacional, com o nosso congresso internacional, e um dos requisitos é que tenha uma presença significativa, relevante, grande professor convidado do exterior. E é com muita honra, então, que eu, a pedido da PUC do Paraná, estarei na coordenação desta mesa. Quero agradecer ao professor Luiz Blanchet, que também estará nesta ocasião conosco, e é uma mesa muito especial, que vai me permitir homenagear duas figuras extraordinárias. O nosso convidado internacional, cuja presença significativa e relevante já destaquei, mas farei mais ênfase na sequência, e esta colega de valor inexcedível, uma das grandes responsáveis pelo êxito desse congresso, a nossa professora Vivian, que nos brindará também com uma magnífica palestra na sequência. Mas passo de imediato a uma brevíssima apresentação do professor Orlando Javier Moreno. É um dos mais destacados juristas de nossa Argentina, que tem, como os senhores sabem, uma tradição fortíssima no direito administrativo. Uma referência para todos os juristas brasileiros. Professor Orlando Moreno, além das suas virtudes intelectuais, de grande professor argentino, é também um anfitrião e um amigo do Brasil. Promoveu agora há pouco jornadas argentinas, brasileiras e uruguaias de direito administrativo na Universidade de Buenos Aires. E nos recebeu magnificamente, não foi, professor Blanchet? A delegação brasileira com 7 professores de direito administrativo, um evento inesquecível e de grande fecundidade científica, e estamos com projeto de pesquisa internacional conjunta em vias de construção. Esse é o nosso convidado, portanto, internacional, e sem mais, faço absoluta questão de, antes de passar a palavra, fazer um registro muito importante, extremamente importante. Na vida da sustentabilidade, poucas coisas são tão importantes quanto a dimensão ética. E na dimensão ética é fundamental termos empatia, termos mais que empatia, simpatia racional, né? O professor Moreno, como disse, é um amigo do Brasil e é casado com, está gravando aí, esta médica notável da Argentina, a doutora Graciela Leria, que também é uma figura notável, eminentíssima, agradabilíssima, não perdeu uma das palestras, está sempre em todos os nossos eventos, nos incentivando e também cuidando da nossa saúde, né? Então, com muito prazer, com esse registro afetivo, eu gostaria de agora sim passar a palavra ao nosso conferencista internacional, professor Orlando Javier Moreno, Universidade de Buenos Aires. Muchas gracias. Buen día. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a la profunda generosidad del profesor Juárez Freitas, también al profesor Luis Alberto Blanchet, a la profesora Vivian Lima, al resto de los palestrantes, de quienes aprendo mucho, y también quiero agradecer a María Cristina Lima por su ayuda en la traducción de unas filminas, porque pido disculpas, voy a hablar en castellano. De todas maneras, voy a seguir estas filminas que creo que van a permitir
comprender mi preocupación por esta dimensión ética de la sustentabilidad y puntualmente con la debida procesalización de las decisiones administrativas. Mucho se habló, y bien, ayer en el panel de contrataciones sustentables, del temor al control, de la necesidad de un cambio de paradigma ético, de la necesidad del compromiso organizacional. Nosotros sabemos que los cambios que necesitan nuestros países deben adoptarse mediante decisiones formalizadas en el ámbito de la administración pública, mediante el dictado de actos administrativos. Estos actos administrativos no nacen de un momento para otro, son, por el contrario, el resultado de un procedimiento administrativo en el que intervienen diversas personas. Me voy a focalizar hoy en la intervención de un área cuya actividad es profundamente ética, que es el área jurídica, en la que trabajé durante 20 años y conozco desde la cocina. Voy a empezar a trabajar con las filminas, voy a levantarme. El profesor Juárez Freitas nos enseña que la sustentabilidad exige lucidez en la toma de decisiones. ¿Cómo se toman estas decisiones? ¿Quiénes intervienen? ¿Por qué se habla de la necesidad de un cambio de paradigma ético? Porque muchas veces en el proceso de toma de decisiones estatales hay ruidos fuertes, hay distorsiones. Pero comencemos por el principio. En los procedimientos administrativos siempre, necesariamente, deben intervenir los servicios jurídicos, las direcciones generales de asuntos jurídicos, los abogados del Estado, quienes van a emitir su opinión, su dictamen, van a decir si la decisión que se pretende adoptar es una decisión legal, racional, eficiente y eficaz. La intervención de estos servicios jurídicos es un requisito de validez de la decisión estatal. Dentro del procedimiento, y aun cuando la norma no lo dijere, el servicio jurídico sí o sí debe intervenir cuando se pudieran llegar a afectar derechos subjetivos o intereses legítimos de las personas. Y también cuando se compromete la hacienda pública. Ahora, ¿qué es dictaminar? ¿En qué consiste la actividad de esos servicios jurídicos? ¿Y cuál es su finalidad? La finalidad, básicamente, es la de garantía de los derechos de los particulares que interactúan con la administración, pero también de la eficacia del actual administrativo. ¿Qué es un dictamen jurídico? Básicamente, el dictamen jurídico es un análisis detallado de las circunstancias de hecho y de derecho que rodean a la decisión que se quiere adoptar. El propósito de este dictamen es que la autoridad que va a decidir, que va a adoptar la decisión, pueda tener a mano la seguridad del Consejo Legal. Pese a esto, ocurre muchas veces que los servicios jurídicos no emiten, como yo suelo denominar, verdaderos dictámenes jurídicos. Y así, por ejemplo, se ha dicho que dictaminar no es nada más que una colección
de afirmaciones dogmáticas, y tampoco puede constituir un consejo legal una pieza que se limita a decir que la decisión es conforme a derecho. Se necesita mucho más. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, los servicios jurídicos emiten dictámenes, por llamarlos de alguna manera, con fórmulas de este tipo. Visto tal cosa y considerando tal otra, este servicio jurídico considera que puede continuar el trámite. Y esto es una obviedad y no constituye un verdadero dictamen jurídico, una verdadera opinión legal, pero ocurre. O también, otra fórmula semejante, teniendo en cuenta tal cosa y considerando tal otra, se estima que las actuaciones están en condiciones de ser elevadas a la superioridad, al ministro, quizá al presidente, para que decida. Y es una obviedad, ¿por qué? Porque, por supuesto, luego del procedimiento, o la última etapa del procedimiento, es el dictado del acto administrativo. En esta forma de dictaminar existen lo que yo denomino comportamientos patológicos, comportamientos contrarios a la ética, a la debida labor de los abogados del Estado. ¿Y cuáles son estos comportamientos? Muchas veces los abogados del Estado federal entienden, asumen que no es posible reconocer que el ministro se equivocó al tomar una decisión. Y esto ocurre, por ejemplo, en materia de recursos administrativos. Frente a una decisión que se notifica, el particular interpone un recurso administrativo y, por lo general, existe un criterio asentado según el cual no se puede hacer lugar al recurso, porque eso sería tanto como aceptar que el ministro se equivocó. Y es un comportamiento patológico. Otro comportamiento patológico y reñido con la ética también es entender que la función del abogado de Estado, del abogado dictaminante, consiste en acompañar todas las decisiones de la autoridad política y justificar sus actos. Muchas veces ocurre también que se omiten deliberadamente determinadas cuestiones, porque el abogado entiende, asumiendo una función que no le corresponde, que decir tal o cual cosa puede ser inconveniente políticamente. Eso le corresponde a los funcionarios políticos, no al abogado del Estado. Muchas veces también ocurre que el abogado se limita a decir que corresponde aplicar tal norma con independencia de los resultados a que la aplicación de esa norma puede conducir. Quizá un ejemplo sirva para graficar esto. En el orden nacional de la República Argentina existe una norma que establece que el particular que quiere interactuar con un determinado organismo tiene que constituir domicilio legal dentro del radio urbano de actuación de ese organismo. Y hoy por hoy, cuando llega un recurso, por caso, la primera intervención del servicio jurídico va a decir, previo a todo trámite, notifíquese al particular que deberá constituir domicilio dentro del radio urbano de actuación. La pregunta es, ¿por qué? Esta norma tiene un sentido, o mejor dicho, tuvo un sentido, que ya no lo tiene, y tiene que ver con el modo de notificación. En la República Argentina, en el orden federal, hasta hace 30 años, se utilizaba la cédula como instrumento de notificación.
lo que requería necesariamente la participación de un oficial notificador, que no podía, por supuesto, viajar 100 kilómetros o 200 kilómetros. Estaba bien, tenía sentido que el particular constituyera domicilio dentro del radio urbano de actuación del ministerio u organismo. Pero de 30 años hacia acá, la administración federal notifica mediante cartas, oficios impuestos es el nombre, y sale lo mismo notificar a una cuadra que a 100 kilómetros. Ya no tiene sentido exigirle al particular que se presente y pida a alguien que vive dentro del radio urbano de actuación del organismo que le preste el domicilio o contrate alguna casilla postal. Sin embargo, se sigue diciendo corresponde porque la norma así lo dice. Otro comportamiento patológico que también era frecuente, reconocer menos derechos por las dudas, aunque parezca mentira, por el temor a equivocarse, es más, y tener alguna suerte de responsabilidad por esto. Ahora, ¿cuáles son las razones para dictaminar, para dar una opinión legal de este tipo? Hay múltiples razones. Yo las divido, por un lado, en razones contrarias a la ética, la falta de compromiso con la tarea, la falta de compromiso que ayer mencionaba la doctora Guillán, el no darse cuenta de la importancia que tiene la tarea del abogado del Estado como control de la decisión que se pretende adoptar, con el comportamiento poco ético de no hacer lo que le corresponde hacer en el marco de ese procedimiento administrativo. Pero hay otros factores, otras razones que también influyen en ese mal modo de trabajar que muchas veces se verifican en el orden nacional en la República Argentina. La falta de reconocimiento de la tarea del abogado del Estado, la ausencia de concursos para acceder a los cargos, la falta de una verdadera carrera administrativa que permita que el abogado que se capacita y trabaja bien ascienda dentro de la organización estatal, el amiguismo y la confianza como pauta para ocupar los cargos principales. Esto claramente desalienta a una persona que está trabajando a conciencia y que nunca va a poder acceder a los cargos superiores. ¿Por qué? Porque son cubiertos por amigos del funcionario de turno. También las evaluaciones arbitrarias. Los abogados del Estado son evaluados todos los años. Los abogados tienen, por supuesto, que cumplir determinado crédito de capacitación y además son evaluados en su función como muy destacados, como destacados, buenos, regulares o malos. Y esta evaluación, por lo general, no se hace en función del verdadero mérito, sino en razón de otros criterios. También el tratamiento desigual por el funcionario superior. Y algo más que dificulta la tarea o complica el día a día es las diferentes remuneraciones que perciben los abogados de un mismo servicio jurídico, que incluso muchas veces tienen distintas situaciones de revista, gente que es de planta permanente, gente que es contratada, y las rispideces que estas diferentes situaciones de revista y diferentes remuneraciones acarrean en el trabajo diario. Hay también para esta deficiente forma de trabajar razones de tipo organizacional, servicios jurídicos con estructuras poco jerarquizadas y generalmente, como dije antes,
mal remuneradas, servicios jurídicos que tienen pocos abogados, mucho trabajo, pero pocos abogados que puedan sacar el trabajo dentro del plazo que corresponde. Nuevamente, los funcionarios que no están plenamente conscientes de la tarea que le corresponde al abogado y no tienen respeto por esa tarea. Muchas veces seguramente les va a parecer mentira, pero se verifica que el funcionario pide la opinión de su servicio jurídico y cuando esta opinión no se corresponde con su intención, en lugar de apartarse del consejo legal y asumir las responsabilidades, las eventuales responsabilidades que ese apartamiento podría ocasionar, le indica a su servicio jurídico que cambie el dictamen. Si dijo que no, que le diga que sí puede. Una conducta absolutamente reñida con la ética, una conducta también patológica. Hay muchas más razones, tanto psicológicas como organizacionales, que hacen que el asesoramiento legal sea de un tiempo a esta parte un trámite más, simplemente un trámite más. Pero esto puede cambiarse, esto necesita cambiarse, y algunas propuestas para ese cambio son la jerarquización, el respeto de los abogados del Estado. Y esto que estoy diciendo respecto de los abogados del Estado, por supuesto que también es predicable respecto del resto de los empleados públicos. La jerarquización y el respeto por la actividad de todos los empleados que participan en los procedimientos de toma de decisiones estatales. También es fundamental, a mi modo de ver, que el ingreso a las filas de la administración y que la promoción en la carrera administrativa se haga en función de los verdaderos méritos de los agentes, no en función de otros criterios. También creo que es indispensable que el empleado público, los abogados del Estado también lo son, sean remunerados acorde a las tareas, a la importante tarea que realizan día a día. Y también es necesario un ambiente de trabajo sustentable, un ambiente de trabajo que permita al abogado trabajar, y al resto de los agentes públicos también, por supuesto, trabajar bien, condiciones de trabajo dignas, tanto en lo que tiene que ver con la oficina en la que trabaja, con las herramientas también que tiene a mano, que el Estado le proporciona para que cumpla con su tarea. La actividad administrativa, la debida procedimentalización de las decisiones estatales, creo que es una de las tareas fundamentales donde hay que poner el acento. Necesitamos decisiones que nos ayuden a vivir mejor, pero no tenemos que descuidar a quienes con su actividad participan en la toma de decisiones, participan en ese procedimiento que es el cauce formal de la decisión administrativa. ¿Qué es necesario? ¿Qué tenemos que revisar? Las normas jurídicas que regulan el empleo público. Tenemos que revisar las normas que refieren al control de la administración. Tenemos que revisar, creo yo también, las estructuras estatales, cómo se organizan las administraciones. Solo a partir de repensar estas normas y de relacionarlas con la realidad, podremos tener decisiones sustentables tan necesarias en nuestros países. Muchas gracias
A ustedes por escucharme, nuevamente muchas gracias por la generosidad de permitirme estar aquí y al resto de mis colegas. Muchas gracias. Após esta brevíssima, sucinta e ao mesmo tempo magnífica explanação sobre uma carreira de Estado. Se queremos um Estado sustentável, temos de fortalecer as carreiras de Estado, de independência, de autonomia, de capacidade de compromisso com o futuro e não com as políticas temporalmente míopes. Magnífica a sua exposição, professor Orlando Rafael Moreno. Estou realmente muito agradecido. Passarei agora a palavra à professora Vivian Lima Lopes Vale. Mas, se me permite, eu quero fazer, antes de passar a palavra, o meu mais profundo agradecimento. Há muitíssimos colegas que se destacaram na organização deste evento. No âmbito da coordenação científica, nós criamos uma rede, né? Uma rede muito viva, muito intensa e muito fraterna. Por exemplo, entre esses colegas, cito, só para exemplificar, o professor Vladimir Passos de Freitas, que fez indicações preciosas, sempre solidário, né? Sempre nos animando. Mas a professora Vivian, eu acho que é consenso, né? É a grande responsável pelo sucesso desse congresso. Então, quebrando completamente o protocolo e deixando certamente a professora Vivian, gostaria de pedir uma salva de aplausos para você. Acho que é a primeira vez que ela vai dar uma palestra em que é aplaudida antes, inclusive, né? Então, a ela, a PUC do Paraná, e a todos os que nos recebem magnificamente bem, né, professor Moreno, os nossos maiores agradecimentos. E agora sim, para a sua palestra, professora Vivian Lima. Bom dia a todos. Eu fiquei vermelho. A verdade é que na coordenação do curso de Direito nós estamos empreendendo um movimento forte de verticalização da pesquisa, né, e de integração da graduação com a pós-graduação. Então, a Escola de Direito hoje passa por um processo de reformulação em que o nosso foco, nosso fio condutor, a linha do horizonte é pesquisa, né, e verticalização de conhecimento através da integração entre o programa de pós-graduação, que está entre um dos mais conceituados do Brasil, né? É um CAP 6, o que hoje é possível dizer que a atribuição máxima que a CAPES estabelece para programas de pós-graduação e que no Brasil nós podemos contar nos dedos das mãos, né, os programas que têm essa conceituação, né, programa do qual o professor Vladimir e o professor Blanchet fazem parte e, enfim, contribuem significativamente para essa qualificação. A Escola de Direito, então, vem se movimentando nesse sentido, para trazer qualidade de ensino na graduação e na pós-graduação para os estudantes, e o movimento que fiz, professor Juarez, foi também não apenas em deferimento à sua pessoa, ao que o senhor representa dentro do direito administrativo e dentro do direito da sustentabilidade, dentro do direito de maneira geral. Eu nunca poderia negar um pedido seu, né? Nos encontramos, né, passando uma informação de bastidores, né? Estávamos indo para um jantar no Congresso Brasileiro de Direito Administrativo de 2017, que foi em Cuiabá,
e conversando na van, falando sobre os nossos sonhos, e foi lá naquela van que surgiu esse congresso que estamos aqui agora tratando. E o que eu fiz foi apenas dar um espaço dentro da nossa escola, dentro da nossa PUC, para que a pesquisa pudesse florescer. Então, não tenho muito mérito, só estou no momento num cargo de gestão que me permite ter a caneta na mão, e aí busco usar a caneta para boas finalidades, não é? Né? E nesse sentido, nosso contato foi muito oportuno à época e estreitamos laços significativos que tenho certeza que vão se manter aí para a posteridade. Agradeço a professora Catherine por compor aqui a mesa também. E, sem mais delongas, agradecendo a presença do professor Orlando, que muito dignifica o nosso evento, do professor Pedro, do professor Marcelo, do professor Vladimir, de todos os professores que aqui estão. Eu vou iniciar a minha fala fazendo algo que o professor Juarez não fez, deveria ter feito, né? Uma propaganda mais efetiva da sua obra. Por que é que eu vou iniciar a fala com isso? Não porque ele tenha me pedido algo nesse sentido, pelo contrário, mas é porque o livro é um espetáculo. E ele serve de base, de referência para aqueles que estudam sustentabilidade. O foco da minha pesquisa hoje é um Estado administrativo, um Estado prestador de serviços públicos. Eu pesquiso serviços públicos, pesquiso contratualização do Estado e pesquiso, portanto, a dimensão social da sustentabilidade, voltada a essa questão dos serviços públicos. E na quarta edição do livro do professor Juarez, que é Sustentabilidade e Direito ao Futuro, tem uma partezinha lá que eu vou ler, vou pedir a licença de ler uma frase apenas, porque ela é muito fantástica e ela resume muito bem o conteúdo da minha fala. É quando o professor Juarez fala da dimensão social da sustentabilidade. Ele diz assim: dimensão social no sentido de que não se admite um modelo de desenvolvimento excludente, insensível e iníquo. De nada serve cogitar da sobrevivência enfastiada de poucos, encarcerados no estilo oligárquico, relapso e indiferente, que nega a conexão dos seres vivos, a ligação de tudo e, mais grave, sabota a condição imaterial do desenvolvimento. Então, essa parte do livro, ela abre a minha fala. Eu vou levantar para agora falar no slide, mas ela mostra uma preocupação com uma transversalidade da sustentabilidade que tem diferentes dimensões, né? Não só a dimensão ambiental, e esse é um erro que os estudantes, especialmente os estudantes no início do curso de Direito cometem, achar que sustentabilidade tem a ver apenas com questões que envolvem separação de lixo, a dimensão ambiental da sustentabilidade. Sustentabilidade tem a ver com bem-estar, né? Tem a ver com direito à felicidade, tem a ver com serviços públicos e tem a ver também com uma sociedade includente e não discriminatória. Então é dentro dessa perspectiva que eu falo, agradecendo mais uma vez a oportunidade de poder falar no evento, porque eu poderia ser apenas a coordenadora do evento, científica, e já estaria ótimo, mas o professor Juarez, de uma forma muito generosa, me deu espaço para também estar aqui falando e tentando passar um pouquinho da minha pesquisa e daquilo que estuda a respeito do tema. Então, professor, nesse sentido, muito obrigada. Eu vou me levantar para poder tratar do slide. Pode passar, por favor? Próximo. Primeiro, tratar um pouquinho das impressões que me parecem que são extremamente importantes do tema e que já foram pensadas em outros painéis. Não houve um painel em que não se tratou desses aspectos, né? Em que não se apontou os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Aqueles 17 objetivos que hoje desmembram-se em várias metas e que trazem uma linha do horizonte. Eu gosto da expressão de uma utopia
né, de uma razão utópica, não no sentido de algo inalcançável, algo que está lá apenas para que se sonhe, que não se pode materializar, mas razão utópica no sentido de linha de horizonte que nos permite dar um passo de cada vez e sempre continuar caminhando, né? A linha do horizonte ela é muito bacana porque ela te coloca em movimento, não é? Né? Você caminha um passo para frente e o horizonte se afasta um passo de você. E aí você caminha outro e outro, e com isso nós vamos buscando concretizar esses objetivos de desenvolvimento. O Estado brasileiro é um Estado que tem como uma de suas premissas o desenvolvimento nacional. Isso está lá na Constituição Federal, desde o artigo 3º da Constituição, né? São objetivos da República Federativa do Brasil, diz o artigo 3º. E aí o inciso 3º diz assim: a construção de uma sociedade livre, justa, solidária, sem discriminação de qualquer natureza, com a promoção do bem de todos. Essa ideia de bem de todos, de bem-estar coletivo, de bem-estar individual, que é fio condutor do texto constitucional, ela se estabelece no direito público como direito à felicidade, direito à prestação de serviços públicos adequados, direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito a uma administração pública moral, proba. E nós temos ali diferentes espaços, direito a uma tributação decente e não indecente, né, a uma tributação justa e razoável. Os painéis, eles buscaram tratar diferentes aspectos. É muito legal porque o Pedro fala de gestão da cidade, a Betina falou de tributação como desenvolvimento, o professor Vladimir traz exemplos do estrangeiro para mostrar como a tributação, como o desenvolvimento ambiental e econômico e social estão interligados. E de uma maneira ou outra, esse congresso, que ele é extremamente interdisciplinar, ele fala a mesma língua. Todos falam a mesma coisa, nós estamos todos pretendendo bem-estar e portanto, há uma ideia de multidimensionalidade na sustentabilidade, que é muito explorado. O professor Juarez, no livro dele, fala da pluridimensionalidade, né? Essa ideia de multidimensões, né? Que no direito administrativo ela assume hoje um papel importante, apenas para refletir algo que não é um movimento só da teoria da sustentabilidade. A própria relação jurídica administrativa hoje não é mais uma relação jurídica bilateral, né? Não é a ideia não é mais simplesmente de ato administrativo que regula o modo de interação entre o Estado e a sociedade. Nós falamos numa relação jurídica, e essa relação jurídica é uma relação multipolar, com diferentes agentes trabalhando, interagindo e influenciando essa interação. Há também a necessidade de uma agenda de gestão pública sustentável, que não passa apenas e tão somente por políticas de integridade nesse sentido, por uma mudança de cultura, mas necessariamente passa pelos processos de contratação pública. O mercado de contratação pública no Brasil é o maior mercado que existe. O Estado brasileiro, se contarmos os contratos de fornecimento, os contratos de concessão, todos os contratos de natureza instrumental, no primeiro, no segundo e no terceiro setor, é o maior contratante e movimenta um mercado de bilhões de reais. Há uma notícia de que esse mercado gira a conta de 70 bilhões. É disso que nós estamos falando. Então, o Estado pode ser um grande promotor do desenvolvimento e da sustentabilidade. E nesse sentido é muito bem-vinda a inserção do artigo 3º da Lei 8666, da Lei de Licitações, do vetor do desenvolvimento de uma licitação sustentável. O que nós precisamos é parâmetros para que essas contratações efetivamente possam induzir, fomentar desenvolvimento, comandar desenvolvimento. Precisamos de políticas concretas, claras, de preferência, de determinação no sentido do desenvolvimento sustentável em todas as suas multidimensões, certo?
É muito importante hoje a questão do trabalho em rede, né? A atuação em rede é que produz resultados. E a gente começa com a rede familiar. Né? Eu tenho 3 filhos pequenos, o menor tem 8 anos, se chama Enzo. E o diabinho não quer tomar nada se não for com canudo. E daí vai lá a mãe explicando. Isso não é sustentável, Enzo. Ele tem 8 anos, mas ele escuta a sustentabilidade todos os dias. Porque enquanto ele não parar de usar o canudo, eu não vou sossegar. E ele diz, não, eu não consigo. Deu, claro que consegue. Consegue usar celular, consegue também usar um copo sem canudo. Não é difícil. Aí o menino anda de meia e suja a meia inteira, um monte de água. Agora eu coloquei ele para lavar a meia. Ninguém mais lava a meia do Enzo, só o Enzo lava a meia dele no tanque, não na máquina de lavar, porque não tem cabimento movimentar toda a água da máquina de lavar para lavar a meia do diabinho que não sabe colocar no chinelo. Então, nesse sentido, o que eu estou fazendo? Eu estou forçando, na fala do Pedro mesmo, comando. Né? Não deu pela conscientização, não adiantou a mãe ir lá e falar, olha, veja, você está gastando toda a água do mundo com esse banho, Júlia, que tem 13 anos, leva o celular para o banheiro e fica meia hora gastando gás e gastando água com a luz acesa, que é energia elétrica, né? É quase uma bomba relógio anti-sustentabilidade, né? Adolescentes são assim. E aí você conversa, né? Você tenta convencer pelo diálogo, mas os estados precisam impor condutas, necessariamente. E aí, nesse sentido, é obrigatório uma agenda de gestão pública sustentável, um trabalho em rede, que começa na família e vai para o Estado, né? Uma alteração de cultura organizacional. E vocês vejam como a gente precisa virar a cabeça. Eu organizando o evento, o professor Juarez organizando, o professor Vladimir, ninguém lembrou que não podia ter copo de plástico nessa mesa, não nesse evento. Isso é uma vergonha dos infernos que eu passei desde ontem e que eu tenho que aqui dizer de público, pedir desculpa, né? E agradecer a Kathleen, que daí salvou a pátria hoje, né? A Tereza, o que elas fizeram? Trouxeram a garrafa e copo de papel. Mas a PUC não fez isso, a gente não pensou. Veja que a gente está organizando um congresso de sustentabilidade e não pensa em colocar um copo de papel? Que porcaria é essa? Né? Que exemplo! Aí eu brigo com a Júlia e vou lá e tomo um banho de meia hora, porque eu trabalhei o dia inteiro e eu precisava relaxar no banho. Não dá, né? Então a gente tem que mudar a cultura organizacional, né? E isso, o nosso exemplo aqui foi claro. Às vezes a gente está no automático, a gente precisa se policiar todos os dias para ser sustentável, todos os dias. E, enfim, uma ideia de pensamento sistêmico bem relevante aí, que combina muito com a proposta das multidimensões. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles foram mencionados por todos os palestrantes que me antecederam. Nós estamos falando de 17 metas globais estabelecidas pela ONU e que se desmembram, né, a partir de 2015 em 169. Esses 17 objetivos, eles vão se desmembrar em 169 alvos de ação, o que gera uma certa preocupação, porque nós temos ali dificuldades em muitos deles, uma agenda positiva de difícil implementação em muitas realidades, porque ela depende de políticas públicas e de materialização de políticas públicas, né? Muitas vezes eu até tenho a política e não consigo materializá-la, né? Eu implantei, eu formulei a política, mas eu não consigo implementá-la adequadamente. Então, é necessário que essas metas amplas e interdependentes, elas possam vir a ser trabalhadas individualmente e construídas dentro desse modelo de um processo de construção, né, que trabalhamos. A sustentabilidade, ela não é uma meta que nós vamos alcançar e ponto, chegamos lá, acabou, né? E agora, o que a gente vai fazer? Porque ela está em permanente construção. Eu não posso dizer que a sustentabilidade, ela pode ser fotografada. Eu vou ensinar para o meu aluno da graduação sobre sustentabilidade, vou dizer assim, ó, se a gente tirar uma foto daqui, eu consigo te explicar a sustentabilidade. Não consigo. A sustentabilidade é processo. Ela parte de uma ideia de mutação, de constante evolução, ela agrega valores diariamente. Nós vamos a uma mutação nos seus conceitos que vai permitir
uma adaptação às realidades que vivemos e uma evolução em relação a isso também. Algumas questões, como a minha proposta aqui é falar sobre a dimensão social da sustentabilidade, não a dimensão política, que poderia estar tratando lá das questões de compliance, anticorrupção, uma dimensão ambiental, as dimensões que envolvem o aspecto econômico, eu quero me concentrar na dimensão social. Eu listei algumas questões que poderiam ser interessantes para trabalhar. As ODS abrangem questões de desenvolvimento social e econômico, incluindo pobreza, fome, saúde, educação, aquecimento global, igualdade de gênero, água, saneamento, energia, urbanização, meio ambiente e justiça social. E aí eu vou tratar muito rapidamente de alguns desses itens que estão colocados. A ideia dessas ODS é estabelecer uma agenda positiva, um programa de ação. E última análise é o horizonte que está lá e que me faz caminhar. Certo? Pode passar, por favor. Essas questões de desenvolvimento social, então, que eu pretendo desenvolver. O próximo, por favor. A fome. Há um índice que mostra, em 2010, vejam, Índice Mundial de Fome no mundo, que dá conta de um número que é desesperador. Né? 1 bilhão de pessoas passam fome no mundo, ou estavam passando fome em 2010. Passar fome, gente, é algo muito básico. Eu me lembro uma vez, professor Juarez, há muitos anos atrás, num congresso de direito administrativo, na época que o professor Carlos Ares Brito ainda participava como palestrante do congresso, que ele falou assim, que no Nordeste nós criávamos uma geração de nanicos intelectuais, porque não se come bem, porque é toda uma geração de pessoas que passam fome e que por óbvio não vão se desenvolver. E não vão conseguir exercer as suas potencialidades para ser aquilo que quiserem ser, para produzir, para trazer desenvolvimento para a nação também, porque estão limitados já na origem, já na base. No Brasil, em 2009, segundo o IBGE, 11,2 milhões de brasileiros, ou seja, 5,8% da população passaram fome. Aí o Pedro fala da gestão da cidade para dizer assim, a gente precisa consumir o que é local, a gente precisa repensar nossa relação com a comida. Na verdade, a gente precisa repensar nossa relação com o consumo de maneira geral. Né? A Kathleen falou sobre isso. Né? A gente tem que repensar a nossa posição no mundo. Né? Eu quero ou eu preciso? Tem uma propaganda, agora eu não lembro se é da Natura ou do Boticário. Ou de algum outro de cosmético, que eu não preciso, mas eu quero. Não sei se você já viu que tem a Gisele Bündchen, do Boticário. Eu achei tão fora do tempo isso. Eu não preciso, mas eu quero. Eu vou consumir. É tão anti-sustentabilidade. Alguém tem que chamar o marqueteiro lá do Boticário e dizer, amigo, você está fora do mundo. Né? Não vou mais comprar nada do Boticário, porque eu só quero comprar aquilo que eu preciso. Ou eu preciso ter essa postura. A gente precisa ter essa consciência. Porque a gente vive como se não tivesse nenhuma preocupação com o que vai acontecer lá na frente. Como se não nos impactasse. Talvez a grande maioria aqui que é bem jovem não tenha filhos. Eu tenho 3, eu quero um mundo bom para eles. Eu quero que as futuras gerações possam ter, de fato, acesso a um meio ambiente bacana, a uma cidade sustentável, a espaços públicos de lazer. Eu preciso cumprir o meu papel hoje para que eles possam, para que as futuras gerações, esse direito ao futuro, ele possa se implementar. Mas me parece que já eu vou ter que estar revendo esse conceito e dizer que não é só uma atitude hoje consciente para salvar o amanhã dos meus filhos, é para salvar o meu amanhã também, porque estamos vendo cada vez mais mudanças climáticas, estamos vendo cada vez mais fome, cada vez mais pobreza. Eu costumo dizer assim, que a gente precisa desligar o botão da sensibilidade para andar na rua. E a gente mora em Curitiba, a maioria aqui, que é uma cidade modelo, né? Mas para sair dessa PUC aqui, você precisa levantar o vidro do carro.
né? Precisa, sei lá, colocar uma venda com um cavalo do lado, porque vem a cada sinaleiro uma pessoa conversar com você. Eu vindo pra cá, eu vi uma pessoa dormindo na rua, e eu fiquei olhando aquela pessoa, me senti mal, eu vim pensando nela, falei, meu Deus, e ele se revirava, eu achei que ele estava com frio, e eu olhei e segui. Tem uma situação que eu contei para os meus estudantes da graduação que me impactou. O Enzo, esse mesmo diabinho que suja a meia, ele tinha 6 anos e os meus filhos é bem piar de prédio, embora moram numa casa, mas nunca pegaram ônibus na vida, né? Eles andam de carro, eles saem de casa e vão para a escola de carro com a mãe, voltam com o pai, depois eles vão para aula de inglês, para aula de natação e fazem a vida deles, não é a vida do brasileiro, né? E aí eu fui na biblioteca pública com os 3 para fazer uma carteirinha para que eles pudessem emprestar livros. Ficavam me atormentando cada vez que ia entrar no shopping e queria comprar um livro na livraria Curitiba. Eu falei, não, vocês vão lá na biblioteca pública, eu não preciso comprar o livro, vocês vão ler os livros que estão lá e depois a gente vai começar um processo nesse sentido. Então fui lá, fiz a carteirinha e daí passamos a andar no centro da cidade e tinha um homem dormindo no chão, assim, deitado na rua, e eu passei com ele segurando, né? Pega a mão da pessoa e vem rápido assim e vai andando, e ele me puxando no sentido contrário. Para ele era uma coisa, mãe, tem uma pessoa ali, e aí meu filho, vamos dele, mãe, tem uma pessoa ali. E aí eu parei, olhei para ele e me senti tão envergonhada, porque uma criança de 6 anos estava me mostrando que eu não estava sendo sensível a uma realidade. Para ele aquilo era um absurdo, porque tinha uma pessoa dormindo no chão. E ele não tinha essa realidade. E não imaginava que poderiam ter pessoas que dormiam no chão. Pode passar o próximo slide. Então, a questão da fome é uma questão que impacta socialmente diferentes aspectos a sustentabilidade. A questão da saúde também. Nós estamos aqui falando de direito à saúde, mas engloba aí água, saneamento básico. Não tem como ter saúde se você não tiver saneamento básico. Não tem como ter saúde se você não tivesse acesso a uma água potável. Não tem como ser feliz se você não tiver acesso a um serviço público adequado de água e saneamento. Imagine acordar de manhã, colocar um balde na cabeça, andar 2 quilômetros para buscar água, trazer aquele balde pesado e ficar o dia inteiro atendendo suas necessidades com aquela água. É disso que a gente fala. Mas metade do Brasil não tem saneamento básico. Pode passar. A questão da educação, que é uma outra dimensão social relevante, um acesso mais inclusivo, né, uma política pública de Estado que permita o exercício das potencialidades. A educação é a chave da revolução pessoal e social de um país. Quando se educa uma nação, se dá condições de exercício de potencialidades. Você alimenta, permite saúde e aí educa. São 3 pilares que vão gerar em diferentes dimensões a sustentabilidade. Pode passar, para não atrapalhar, não passar muito do meu tempo. Condições de exercício das potencialidades. Voltando. E aí, há uma dimensão legal que eu gostaria de tratar com vocês também, que é mais recente, mas ela é muito relevante, e eu venho atuando muito fortemente nessa área também, e eu não poderia deixar de falar, que é a questão da igualdade de gênero, certo? Que é a questão, aquela dimensão social da sustentabilidade, que olha para o outro numa perspectiva igualitária, sem discriminação. Nós vivemos num país onde há profundas diferenças de gênero e precisamos de políticas públicas que efetivamente possam enfrentar a questão da desigualdade. Tem uma feminista que eu adoro, ela se chama Chimamanda Adichie, e essa frase que está ali no painel, ela não vale só para a desigualdade de gênero, ela vale para a sustentabilidade em geral. A Chimamanda diz assim: a cultura não faz as pessoas fazem a cultura. Se uma humanidade inteira de mulheres não faz parte da nossa cultura, então temos que mudar a nossa cultura. Feminista é uma pessoa que acredita na igualdade social, política e econômica entre os sexos.
Então, eu acho que o feminista é um cara que defende a sustentabilidade todo dia, não é? Porque ele defende essa igualdade econômica, social, ambiental. E aí, a minha fala aqui tem muito no sentido de uma construção de espaços de significado e reconhecimento e visibilidade da mulher. Uma das ODS é a igualdade de gênero, né? Isso está na pauta do dia. Há questões de redes de apoio para viabilizar condições de empregabilidade e há uma significativa importância na desconstrução da normalidade machista. Então, esse movimento que a sociedade brasileira faz hoje é um movimento muito importante, ele é muito alçado a partir da academia, mas ele vai além da academia e ele é muito ligado com a sustentabilidade. Então, vejam, eu pretendi aqui mostrar a vocês como nós podemos trabalhar sustentabilidade em áreas que a princípio não se fala absolutamente sobre isso. Então eu organizei aqui um evento por ocasião do 8 de março esse ano, que se chamou Primeira Semana da Mulher da Escola de Direito da PUC-PR. E nós ficamos uma semana, em vez de ficar um dia dando uma palestra, nós fizemos palestras de segunda a sexta-feira para tratar da questão do gênero. E em todos os painéis se falou de sustentabilidade, o que me mostrou a força desse vetor. Pode passar para a gente encerrar? A dimensão, acho que mais completa da sustentabilidade é a ideia de justiça social. E aí eu termino dizendo que a necessidade de reduzir a desigualdade insuportável, né? Vou chamar o woodworking para fala. Nós não podemos ter que desligar o botão da sensibilidade. Nós precisamos ter condições de viver numa sociedade em que não hajam desigualdades insuportáveis. E para enfrentar isso, é preciso, em primeiro lugar, enfrentar uma prestação de serviços públicos que permita iguais oportunidades a todos. Eu tenho saneamento básico, moro em Santa Felicidade, metade de Curitiba não tem, é só você morar num bairro pior. Isso não é possível, isso não é eticamente admissível, isso não é sustentável. O Estado brasileiro hoje é um Estado contratualizado. É um Estado que delega para o segundo setor, para o mercado e para o terceiro setor a prestação de serviços públicos. Daí a ampla possibilidade de imprimir uma agenda positiva sustentável. Porque como é que ele faz essa delegação de serviços públicos? Na energia, na saúde, na educação, no saneamento básico, através de licitações e contratos. Percebe como o Estado pode, através de uma agenda positiva de comando, como diz o Pedro, chegar lá e dizer assim, não, eu só vou contratar com empresas que obedeçam os seguintes critérios. E aí você vai direcionando e trazendo a sustentabilidade para a pauta do dia a dia. Deixa de ser um assunto que é tratado isoladamente para ser transversal. Todos os dias, em diferentes pautas, eu vou estar tratando de sustentabilidade. A sustentabilidade tem que estar na boca do povo, né? Essa é a ideia. E o último slide, ele tem uma visão um pouco... Tem uma proposta, pode passar, uma proposta de perspectiva que trabalha o pessimismo e o otimismo. Qual é o pessimismo aqui? O potencial para alcançar as ODS, especialmente por causa das estimativas de custo, eles geram um certo desânimo, né? Porque nós temos nos serviços públicos investimentos em infraestrutura seríssimos que precisam ser feitos e que precisam de uma agenda positiva nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, a construção das redes de sustentabilidade vem realmente impressionando e trazendo avanços significativos. Então, enfim, eu agradeço, acho que passei um pouquinho dos meus minutos. Essa minha mensagem, ela vai novamente carregada de um agradecimento ao professor Juarez, que me permitiu estar aqui, e a todos vocês. Muito obrigada. Belíssima palestra da nossa professora Vivian, que nos fala sobre essa dimensão social da sustentabilidade, sobretudo,
gênero, o Enzo, que vai ser um craque de sustentabilidade, né? Vamos acompanhar essa trajetória do melhor também, com uma educação de qualidade, muito afeto, certamente vai dar tudo muito bem. E o Estado indutor, apareceu como um direito mais uma vez. E eu diria não apenas nas contratações sustentáveis, certamente o professor Dino concordará. Ainda ontem conversaram com um CEO de um grande banco à tarde, e nós estamos pensando para o próximo momento, queremos o CEO de um banco relacionado a fomento também, de fazermos um evento pequeno, provavelmente na FGV do Rio, para falar sobre fomento e sustentabilidade, empréstimos e sustentabilidade. Existe uma decisão do Conselho Monetário Nacional, uma resolução importantíssima. Não se pode ter empréstimo público e privado, mas no caso do público, aí o papel do Estado indutor é crucial, sem incorporar preocupações de justiça socioambiental. Então, essa é uma agenda muito importante, prática e, felizmente, com alguns progressos sensíveis, sobretudo de 2014 e tal. Então, vamos trabalhar onde é possível trabalhar na nossa seara de influência benigna para que esse Estado indutor seja um Estado verdadeiramente sustentável. Mas, de propósito, tudo aqui é bem planejado, né? Graças à organização magnífica, sobretudo da doutora Viva, ela fez uma ponte para a próxima fala, que não estava, a princípio, prevista, mas que nós encaixamos de ontem para cá, e ela é perfeita. Ela diz assim, pessimismo e otimismo, né? E quando ela fala de otimismo, ela fala em rede de sustentabilidade. Ontem foi lançado, professor Brasileiro, que oficialmente, não estava nesse momento, já, obviamente, é membro nato, mas a rede de pesquisa, de pesquisadores de direito e sustentabilidade. A nossa meta é termos uma rede internacional de altíssima qualidade, voluntários, com uma exigência filosófica plena. Não pode haver sectarismo de nenhuma espécie. Não pode, isso é. Depois tem a doutora Teresa de lá que está organizando os princípios fundamentais da rede, em torno dessa perspectiva. E a nossa ideia é termos 200 pesquisadores no mundo, majoritariamente brasileiros, né, Pedro? Pedro já faz parte da rede também. Vários já aderiram, né? E uma vez tendo esse número, ontem nós conversamos um número bem razoável, nós vamos pensar mais adiante, quem sabe em bom, péssimo, em estabelecer uma certa formalização, institucionalização disso. Por enquanto, uma rede informal. Boa ideia, professor Adriano? Muito bem. E certamente a palestra do professor Teresa deve ter adorado a palestra do professor Rolando, né? Tudo que ela defende também lá na nossa AGU. Muito bem. Então, qual foi o ponto de conexão? Foi o momento que ela falou do otimismo do pensamento de igreja. E eu ontem havia solicitado a doutora Kathleen, que trata da gestão ambiental do Superior Tribunal de Justiça, socioambiental do Superior Tribunal de Justiça, que esteve ontem abrilhantando já com a bela palestra, a Kathleen Feitosa Albuquerque, já esteve ontem conosco. Eu pedi para ela voltar para dar uma notícia muito boa. Ontem ela já falou de uma rede aqui no Paraná, mas eu queria que falasse sobre esse papel indutor do poder judiciário em matéria de sustentabilidade. Eu conheci um padre que recuperou 60 nascentes no interior do Goiás, na região seca. E fui conversar com ele. Que milagre o senhor tinha feito? E ele disse, minha filha, muito simples. Ao invés de eu passar a ladainha da Ave Maria, do Pai Nosso, do Credo, a cada pecado, eu dizia, sua missão para se curar do seu pecado é cuidar de uma nascente, é plantar árvores. E ele assim recuperou 60 nascentes. Tive notícia de um juiz, inclusive o projeto dele foi para o CNJ para ser reconhecido,
que conseguiu diminuir o índice de violência numa cidade, porque na aplicação das suas penas alternativas foram construídas várias quadras de esportes, juntamente com a prefeitura do município. E os adolescentes que não tinham nada para fazer, e que acabavam se perdendo na vida, passaram a ter aulas, mais tarde passaram a ensinar. São pequenos projetos que a gente percebe que são reflexos dos ODS. E aí eu vou importar um termo que eu ouvi dia desses, ao conversar com o secretário nacional de articulação social, sobre nós odencializarmos a Agenda 2030. Precisamos interiorizar, internalizar a pauta. E me causou muita estranheza quando eu estava estudando pela matéria. Não sou uma expert em Agenda 2030, estou me antenando com a pauta, e vi o decreto 8892 de 2016, onde você tem uma comissão nacional dos ODS montada. Aliás, um trabalho belíssimo, onde envolve IBGE, CAPES, CNPq, vários níveis de governo, vários atores, vários stakeholders. E eu olhei e disse assim: meu Deus, e o judiciário nisso tudo? Por que o judiciário ainda não está trabalhando os ODS? Para a gente internalizar a agenda. Por que internalizar a agenda? Veja o poder de um juiz lá no Mato Grosso. Agora vamos pensar na nossa realidade dentro do judiciário, e aproveito para falar vamos replicar isso para o executivo e legislativo. Quantos juízes nós temos na Justiça Federal, na Justiça Comum, na Justiça Eleitoral, na Justiça do Trabalho? Eles estão presentes em quantos municípios? Quantos prefeitos nós temos? Quantos promotores nós temos? Vejam o potencial que a agenda pode ter se nós internalizarmos isso. É sensacional. Nós vamos conquistar o mundo, professor. E aí eu fui lá na Casa Civil, velhuda do jeito que eu sou, e disse: por que o judiciário? Cadê o judiciário nessa história? E começamos a tratar disso dentro do CNJ, fazendo esse questionamento. E eu fiquei muito feliz, porque recentemente, nem fez um mês que o novo presidente do Supremo tomou posse, presidente do CNJ também, foi editado uma portaria, 133, de 28 de setembro deste ano, onde foi instituída uma comissão interdisciplinar, com o objetivo de incorporar os ODS às metas nacionais do judiciário. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, é bem provável que nós tenhamos uma meta 9. As metas são super importantes. Nós temos índices a atingir, de produtividade, de julgamento de processos, prioridade dos processos antigos, prioridade nos julgamentos dos processos de corrupção e probidade. E que tal se os processos de defesa ao meio ambiente, de crimes ambientais, também sejam prioridades? Que tal se as pautas de ODS como energia limpa, ações contra a mudança climática, igualdade de gênero, que ainda não se trabalhou no judiciário? Eu estou falando das instituições, das questões serem trabalhadas com o corpo funcional, com juízes, com magistrados, ministros, desembargadores, servidores, colaboradores. Eu ainda não tive notícia de nenhum tribunal trabalhando essa pauta. A Escola de Governo, a ENAP, Escola Nacional da Administração Pública, tem um trabalho sensacional, começou a trabalhar os ODS.
Então a minha fala, na verdade muito breve, porque estávamos fora da agenda mesmo, é justamente para dar essa notícia para vocês, muito boa, né? E também não vamos inventar a roda, já estivemos novamente na Casa Civil, para saber como é que a Casa Civil está trabalhando a internalização, a interiorização dos ODS. E o trabalho está sendo feito, está maravilhoso. Para quem não conhece, ODS e IBGE, o IBGE criou uma ferramenta sensacional de acompanhamento das metas e dos indicadores, porque são mais de 240 indicadores voltados à implementação dos ODS, né, que é um excelente instrumento de pesquisa, né, para alunos, para professores, pesquisadores, né, um trabalho que realmente está sendo feito de forma global e local, porque tem 3 níveis, está atuando em 3 níveis de governo: municipal, estadual e federal. E conta com demais atores da sociedade, como associações dos prefeitos, a BRIC, CNI, Instituto Etos, né? E nós fomos lá para fazer um benchmark, aprender com eles, professor, porque, como eu disse ontem, nós aprendemos, né, com os outros. E vamos trabalhar da mesma forma, criando, né, câmaras temáticas, e um deles é a educação, que a professora Vivian falou, né, a capacitação de magistrados, de servidores, para que a gente possa internalizar essa agenda. Outra câmara temática voltada para as ações de correição, onde a gente vai realmente, e a gente, como o professor Pedro falou, né, necessitamos das ferramentas de comando e controle, né, para ter essa agenda realmente implementada, devidamente implementada e consolidada no âmbito do judiciário. Era isso. Muito obrigada. Das coisas boas dos congressos são essas notícias bem recentes, quentinhas, né? Animadores. Também no âmbito do sistema de controle de contas, temos novidades importantes junto ao Instituto Rui Barbosa, com os indicadores de efetividade de gestão pública, já incorporando explicitamente critérios de sustentabilidade. As coisas estão andando, né? Há motivos de alento. E o presidente Marcelo, da FISVEC e vice-presidente da FEBRAFIT, me pede também para fazer um registro importante. Auditores fiscais, agora com a palavra. Só 2 notícias. Exato, professor. Queria destacar que não pude deixar, né, com a sua fala, de lembrar, nós nessa semana fizemos a entrega do Prêmio Gestor Público lá no Rio Grande do Sul, que é um prêmio instituído e nacionalmente ocorre pela FISVEC e pelo nosso sindicato também, e ele premia as prefeituras, as instituições, escolas, as próprias prefeituras, em diversos projetos. O vencedor foi Novo Hamburgo e a professora Vivian é na área da saúde, tem tudo a ver com sustentabilidade, vários projetos, né? E o tema também era a parte, nesse ano, Receita para Crescer, para sair da crise, na área da administração tributária. E além deste prêmio, que é gaúcho, então regional, temos pela FEBRAFIT o Prêmio Nacional de Educação Fiscal. A cerimônia de premiação será no dia 28 de novembro, na Embaixada da Espanha, em Brasília. E também, os projetos são todos nessa área. A maioria está conectado diretamente. Então é um prazer, assim, dar essa notícia para vocês e estimular também aqueles que queiram participar, levar as suas prefeituras, né, o pessoal do interior especialmente, que tem projetos belíssimos. Obrigado. Presidente Marcelo, vem para frente, Gabriel. Vem para frente, Gabriel. Enquanto o Gabriel se aproxima, está ficando ótimo, né? Quem quiser pode. Se for notícia boa, tem preferência. Mas olha aqui uma sugestão, presidente Marcelo. Eu poderia levar essa sugestão à nossa FEBRAFIT, o Juraci, enfim. Quem sabe no ano que vem nós pensamos em tributação e ODS. Vamos pensar nisso? Tá? E a propósito, por exemplo, de um reexame, um escrutínio, uma sindicabilidade dos incentivos fiscais no Brasil,
à luz dos critérios da sustentabilidade. Já pensaram que pauta boa? Tá bem? Ótimo. Conto com o senhor, então. Gabriel, o Ministério Público de Contas tem notícia boa, tem prioridade. Eu só queria dizer que o Rio Grande do Sul já exportou para o Paraná o prêmio de gestor público, né? O colega Laércio Chiasolim, que é ex-procurador, agora aposentado, consultor jurídico, junto com a Assembleia Legislativa, nós desenvolvemos a Associação dos Fiscais aqui do Paraná, né? E nós temos aqui também no Paraná o prêmio de gestor público, na semana do 24 agora de novembro vai ser a escolha, né, vai ter uma comissão organizadora de escolha dos projetos inscritos. Estamos na terceira edição e temos tido exemplos muito positivos de casos da administração pública, de gestores preocupados com o bem do seu ambiente, da sua sociedade, da melhoria dos processos, tanto no aspecto interno da administração pública, como em projetos voltados para a comunidade. O Brasil acabará dando certo, gente. Muito bem, com esses depoimentos, foi bonito, né? Depoimentos, assim, eu creio que foi para amanhã também adicional de gala, mais uma jornada magnífica, né? Nesse congresso que certamente fará com que todos saímos daqui com mais energia, ou melhor, com maiores energias renováveis, anímicas. Às 19 horas, pontualmente, abriremos os trabalhos para a última sessão do 8º Congresso Internacional de Direito e Sustentabilidade. Já tem gente com saudades, eu, por exemplo. Até a noite.